Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Podeis sentar, os amados. Louva a Deus por estarmos aqui, retornando nesse período da tarde. Pastor Benjamin, é sempre bom assim, né? Não chame nós mais vezes. Achei bonita a atitude da irmã aí. Tudo eu gosto de observar. E ela falando tudo, eu já conversei com a minha pastora. Já falei com a minha pastora. E serve de lição para nós, todos nós, né? Respeitar as autoridades constituídas por Deus. A pastora da igreja, o pastor da igreja. Isso é muito bonito, viu? A gente ouve isso, por isso que a Assembleia de Deus é uma igreja ordeira, né? Que as irmãs de todo o campo têm toda a reverência à pastora, a esposa do pastor que está ali chorando, lutando, e que vocês continuem assim, viu? Façam isso todas, como a irmã fez, que isso é agradável aos olhos do Senhor. A Bíblia, ela diz em aos Hebreus 13:17, que nós devemos obedecer aos nossos pastores que velam pelas vossas almas, para que não façamos isso, que eles não pastoreiem nós com tristeza, mas com alegria, porque isso não seria útil. Ou seja, não tem utilidade nenhuma a pessoa pastorear alguém com tristeza. Bom é a pessoa pastorear alguém com alegria, né? A pastora irmã Tita, como todos nós chamamos, olhar para as irmãs e ver que todas obedecem, os obreiros, o pastor olhar e ver que todos obedecem. Façam isso, reconheça. A Bíblia manda nós reconhecer aqueles que presidem sobre nós. Eu acredito que a bênção de Deus, tem muitos crentes que sofrem porque ele não descobre essas coisas. Se nós descobrirmos que a bênção de Deus está em nós obedecermos em tudo, os crentes cada dia ficam mais prósperos em tudo que eles colocaram às suas mãos, viu? Porque os pastores irão pastorear nós com alegria, né? Parabéns à irmã. Meus amados irmãos, nós vamos para mais algumas estatísticas nesses 55 minutos aqui, só para maior conhecimento nosso, voltando à questão da evangelização. Voltando à questão da evangelização, vamos ler um versículo na palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, verso 19, conhecido de cor por todos. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podeis sentar, os amados. Deus abençoe. Concernente, nós que somos assembleianos, nós amamos a Assembleia de Deus pelos ensinos, não é? Olha o que o presidente acabou de falar. A pessoa está lá em comunhão, aí ela quer vir para o nosso meio, né? Com um contrato. Não, fique lá que você está em comunhão, né? A pessoa chegou em mim, pastor Jeremias, nesse dia e falou assim: mas esse contrato aqui cumpriu a lei. Eu falei: cumpriu a lei dos homens. Essa lei aqui, ela não tem nem valor civil, ela tem só um valor humano, que alguém deu uma assinatura lá. Mas esse contrato aí, ele não tem valor. E a pessoa começou a questionar, eu falei a mesma coisa, eu falei: ó, se você quiser ficar em algum lugar que aceite, que te põe em comunhão, né? Mas a Assembleia de Deus, ela precisa continuar. Nós nunca precisamos de inventar nada para crescimento. A Assembleia de Deus cresce orando, jejuando e chorando. É assim que a Assembleia de Deus, ela sempre cresceu, continuar crescendo. Esse versículo que nós lemos,
portanto, ide e ensinai. Nós precisamos ir para o trabalho do Senhor, ir para o evangelismo e ensinar. Mas veja bem, dobre sua atenção. Só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos, sim ou não? Aí surge uma pergunta. Esses dias, num tema de uma escola bíblica nossa, foi esse. Nós só podemos ensinar quando nós aprendemos. Ou seja, para ensinar, precisa sentar para aprender. Nós não podemos também sair para um evangelismo para criar discípulos que não sejam discípulos. O discípulo, ele tem que ser a cara do seu mestre. O discípulo, ele precisa ter a alegria, o desejo de sair como o mestre tem. O discípulo, ele precisa ter a obediência que o mestre tem. Então, antes de nós sairmos para ensinar alguém lá fora, para levar as boas novas para alguém, para ensinar alguém a se portar como servo de Deus ou serva de Deus, nós precisamos aprender. Aí vem até algo que nos aperta de modo geral. Nós temos sido verdadeiros discípulos. Ao silêncio. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Para nós ensinarmos, nós precisamos aprender. Aí nós fazer discípulo, nós precisamos ser discípulo. E nós estamos no século 21 sendo discípulos, que aí entra toda a questão de submissão, obediência, não é? Temor. Eu me lembro que, não há muitos anos atrás não, mas há uns 20 anos atrás, quando a pessoa ia falar um não para um líder de igreja, ele rodeava no mínimo 3 dias. E hoje as pessoas, o século 21, nós estamos numa facilidade muito grande de falar não. Vamos para o evangelismo comigo? Vou não. E eu sempre entendi que esse não repentino aí nosso, principalmente para uma liderança, que hoje é aqui o nosso líder, o pastor Jeremias e a irmã Tita, são os nossos líderes aqui agora. Um não da Ana para a irmã Tita, ela pode perder uma bênção. Um não meu repentino para o presidente, eu posso perder uma bênção. Porque eu não fui discípulo. Então, o versículo aqui diz, ide e ensinai. Mas nós só podemos ensinar o que nós aprendemos. E o que nós fazemos também. Senão nós vamos nos caracterizarmos como os escribas e fariseus. O que os escribas e fariseus faziam? Eles queriam que o povo fizesse, porém eles não faziam. E nós não podemos nos tornar esses evangelizadores. Nós temos que fazer discípulos. Qual dirigente de congregação, de igreja que estão aqui, que nós não sonhamos com homens obedientes? Todos nós. Sonhamos com verdadeiros servos, aqueles que a gente pede e eles vão, aquele que a gente pede para voltar e eles voltam, e as irmãs da mesma forma. Mas para isso, nós primeiros precisamos ser. Para nós formarmos autênticos discípulos, para sair e ensinar, nós precisamos primeiro ser. Onde, às vezes, eu tenho muito medo, eu sempre falo isso lá em casa, eu tenho muito medo de ensinar aquilo que a gente não vive. Né? Pedir para alguém ser obediente se eu não sou. Né? Pedir para alguém ser dizimista, mas eu mesmo não sou dizimista. Pedir para alguém ir para a rua evangelizar, mas eu mesmo não vou. Então, precisamos ir à ordem de Jesus. Vocês vão e ensinem. Só que para ensinar precisa ter aprendido aqui dentro. Precisa colocar em prática aqui dentro. Então serve para todos nós. Você que é liderado, não tem coisa melhor do que ser liderado. E tem mais uma coisa que eu falo para nós: ninguém, a igreja, nunca andou sem líder. No dia que o povo de Deus inventou de ficar sem líder, quando Moisés desceu do Monte Horebe, estava todo mundo lá dançando em frente a um bezerro de ouro, porque não tinha liderança. E Moisés olhou e falou, e Deus falou: Moisés, agora isso aí é o teu povo. Deus não falou nem que era povo dele mais. Falou: Moisés, olha o teu povo aí, né?
Arão, o que aconteceu, Arão? Arão falou, não, nós fizemos um fogo e fomos tirando os pendentes de ouro do povo e jogando no fogo e formou esse bezerro. Mentira dele. Ele foi formar o bezerro mesmo, porque o povo pediu para ele formar um Deus que fosse diante deles naquela caminhada. Então, é um risco que nós corremos. Eu dei essa pausa aqui para nós sairmos, sentir de Deus de falar isso aqui. Nós somos discípulos evangelizadores, mas aqueles que nós queremos que eles sejam, nós temos que ser primeiro aqui. Quem está entendendo, diga amém. Os obreiros estão entendendo. Amém? Isso é primeiro. Tudo que você quer um servo bom lá na congregação, seja um servo bom aqui na sede. A irmã, que é uma irmã que te ajude lá na congregação, seja obediente à irmã Tita aqui, que aí vai dar tudo certo. Amém? Voltando às estatísticas, vocês sabiam que há uma estatística que, por incrível que pareça, vou começar por mim, esse mês. Pastor Cícero, eu não gastei um centavo com missões. Não estou falando da igreja em Jaraguá, não. Eu não gastei um centavo com missões. Mas esse mês eu fui na pizzaria. Esse mês eu fui no lanche. Esse mês eu passeei com a Ana e as meninas. Diga-se de passagem, né? As duas moças. A estatística diz que nós gastamos mais dinheiro com coisas supérfluas do que com missões. Aqueles panfletinhos que a gente vai na casa evangélica lá e compra, na livraria, ele é muito mais barato do que um X-Tudo. E às vezes nós não evangelizamos por falta de material, sim ou não? Poderíamos deixar de ir no X-Tudo e comprar panfletinho, pegar o carimbo da igreja, culto, terça, quinta e domingo, carimbar e sair nas ruas, ó. Só que eu não faço isso, e se vocês aqui fizerem, glória a Deus por isso. Mas a estatística diz que nós gastamos mais com cosméticos e produtos de beleza do que com missões. Sim ou não? Quando a Ana vai arrumar esse cabelo grande, bonito dela aí, eu gasto muito mais com ele do que com missões. A estatística ainda diz que gastamos mais com animal de estimação do que com missões. A vacina do cachorro custou R$120, mas eu vacinei ele, mas não comprei panfleto para evangelizar. E são estatísticas. Das 224 tribos indígenas, 22 tribos só possuem o Novo Testamento. 68 têm alvos de tradução da Bíblia. 134 estão carentes de qualquer tradução. 74 mil, 33% foram alcançadas. 25 mil, que corresponde a 11,2%, estão sem ser alcançados. E 125 mil, 50, que corresponde a 55,8%, nunca ouviram nada de Jesus. Você sabia que o Brasil é o maior país do mundo em extensão territorial? Territorial, estou falando. Não em habitantes. Extensão territorial. População com quase 200 milhões de pessoas, não é? 4.800 religiões existem no Brasil. 4.800 religiões. Existe mais de 1 milhão de muçulmanos, 500 mesquitas, viu? E que o Brasil, a maior igreja evangélica do país, que mais cresce é a nossa. Mas olha um ponto negativo, mas é a que mais perde também. Ganhamos almas, eu estava aqui sentado e pensando aqui agora há pouco. Esse mês, em cruzadas que nós fizemos no campo de Jaraguá, e em alguns lugares que fomos, esse mês, pastor Jeremias, foi mais de 30 almas. E eu pensando aqui agora, precisa fazer alguma coisa para ficar pelo menos 15, sim ou não? Precisa fazer alguma coisa, porque perdemos exatamente por falta do discipulado, por falta do aconselhamento, por falta do acompanhamento, que não deixa de ser um evangelismo, que não deixa de ser em alguém preparar um discípulo. O Brasil é considerado o maior país católico do mundo, cerca de 135 milhões.
Então, ou seja, tem muito serviço para nós, sim ou não? E nós temos a ferramenta na nossa mão. A ferramenta está na nossa mão. Viu? Vocês têm uma ideia, os mormons, eles crescem mais de 80% o ano. Os mormons. Vocês veem que de vez em quando a gente encontra nas ruas aí de gravatinha, e vai e vem para um lado e para outro, e ó, entra nas casas, e nós precisamos reagir. Nós estamos agindo, nós precisamos reagir, com mais, impactar mais vezes, não é? A nação, com a palavra de Deus. É a palavra que muda, que transforma, é a palavra que vai onde o homem não consegue chegar. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para este versículo que nós lemos, acerca desse ir que não é um pedido, é uma ordem, né? Jesus, pastor Jeremias citou aqui no final do trabalho pela manhã, ide, Jesus mandou ir por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Nós falamos aqui que para ir, precisamos estar impactados pela presença de Deus. Ninguém sai de mãos vazias. Ninguém sai vazio. O desânimo não deixa uma pessoa vazia sair. Aí o sábio Salomão escreve em Eclesiastes 11, dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia acharás. Ou seja, lance. Havia um costume, quando Salomão falou isso aqui, redobre sua atenção, é porque havia um costume de quando as águas do rio Nilo transbordavam. Quem aqui já jogou algo na água só para ver o barulho dele bater lá? É bom, não é? Você pega uma pedra, como fala o saudoso Luiz, né? Tibungo. A gente acha bonito aquilo ali. Os israelitas, eles pegavam trigo e ficavam assim nas águas, ó, quando o rio Nilo enchia. Aí batia lá nas águas. Aí ele pegava mais um punhado aqui, batia nas águas. Quando as chuvas paravam, as águas do rio Nilo iam baixando. Baixando, baixando, baixando. Secava o Nilo, brotava o trigo. Crescia produzia Daqui um dia os israelitas passavam naqueles lugares que eles tinham jogado a semente no rio, e estava lá, ó, assim de trigo. Aí eles começaram então é lançar o pão, o trigo não era o pão deles, é lançar o pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Aí nós falamos de Jesus para um pecador, não é? E deixa ele andar. Às vezes você fala da primeira vez, você entrega um panfleto para ele da primeira vez, ele não dá nem muita ênfase não, mas o certo é, aquela palavra, ela vai ficar martelando, viu? Como um martelo na penha, na mente dele, e vai chegar uma hora que o próprio mundo vai apertar tanto ele, que ele vai falar: quer saber de uma coisa? Eu vou ouvir o que o pastor Kleber me falou e eu vou para a igreja entregar minha vida a Jesus. Aí ele vem, levanta a mão, aceita Jesus, e daqui uns dias está me auxiliando e te auxiliando na congregação. Mas precisamos fazer o quê? Lançar o pão. Lançar o pão sobre as águas, porque as águas baixam, e quando as águas baixam, quando a situação difícil chega, alguém vai lembrar daquilo que você falou. Mas como que alguém não vai lembrar daquilo que nós não falamos? Por isso que precisamos sair, por isso que precisamos falar, por isso que precisamos de cruzadas, por isso que precisamos anunciar, porque uma hora as águas do rio Nilo vão baixar e essas pessoas vão reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Quem observa o vento, no versículo 4, nunca semeará. É verdade. Se nós olharmos hoje, o que é que nós diríamos hoje para evangelizar? Irmão, hoje eu não vou não, que o sol está quente. O sol hoje está de rachar.
Eu não vou hoje não. Quem olha para os ventos, aí daqui a pouco uma nuvem cobre o sol e começa a preparar para a chuva e diz: ô irmão, avise os irmãos que não vai ter evangelismo hoje. Domingo era porque o sol estava quente, hoje é porque vai chover. E o tempo vai passando, não é assim, meus amados? E o tempo vai passando, nossos filhos vão crescendo, o tempo vai passando, daqui a pouco, aquele que os guardas da casa já tinham tremido, como falou o sábio Salomão no capítulo 7, você sabia que os guardas da casa tremem? Hoje nós estamos aqui, ó, todos nós estamos aqui com vigor, né? Se mandar levantar a mão, levanta, se mandar pular, pula, vamos para o evangelismo, mas vai chegar uma hora que Salomão falou que os guardas da casa tremem. Os guardas da casa tremem. Hoje nós estamos com coragem, dispostos a sair na rua. Mas daqui uns anos, nós estamos, irmão, 2 horas da tarde e eu já estou com frio. A idade chega. Quando Salomão falou acerca dos guardas da casa tremer, ele estava dizendo: olha, vai chegar uma hora que a velhice vai chegar. Por isso que ele falou no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu olho para um obreiro igual a você, tem muito o que fazer para Jesus, tem muito o que correr, o que desbravar, construir, arrancar toco, não é? Porque lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, porque os dias maus chegam, né? A gente pensa que não, mas os dias maus chegam, e eu acredito, meu presidente, que não tem frustração maior para nós obreiros, do que quando os guardas da casa tremer, quando os moedores, que são os dentes, não partir mais uma rapadura. Quando a visão encurtar, que a gente tem que fazer assim, para observar se a irmã está com a criança mesmo no braço ali. Quando esse tempo chegar, a gente olhar para trás e dizer assim: eu poderia ter feito mais. Aí, meu companheiro, pastor Rezende, não há frustração maior. Por que tem obreiro que já tirou o terno e tirou a gravata? Vocês sabem o que é isso? Desistiu antes da hora. Não era para ele ter parado, era continuar evangelizando, era hora de continuar pastoreando, era hora de continuar fazendo a obra de Deus. Mas ele disse: quer saber de uma coisa? Vou mais fazer nada não. Tirou a gravata, aí os guardas da casa vão tremer daqui uns dias, ele vai estar tremendo, com frio, não come mais, a visão curta, não dá para fazer nada mais. Aí ele olha e vai dizer assim: eu poderia ter feito mais. Mas aí o tempo não volta. Não volta mais. Ou nós fazemos missões agora, ou nunca mais nós fazemos missões. Ou nós evangelizamos agora, ou nunca mais nós evangelizamos. Eu falo isso para a Ana lá em casa, o meu maior medo, alguém às vezes fala: pastor, pare um dia, pastor, porque eu fico terça e quinta na sede, quarta e sexta nas congregações, terceiro sábado cruzada, e deixo um sábado para casamento, e outro para dispensar os contratos, e aí vai, mas não paro. Alguém diz: tira um dia. Eu falei: eu tenho medo de quando chegar mais tarde, eu olhar para trás e falar: eu poderia ter feito um pouco mais. Eu poderia ter corrido um pouco mais e não corri na obra de Deus, enquanto Deus nos salvou para isso. Então lance o seu pão sobre as águas, viu? Porque com certeza você vai achar ele. Viu? Porque a gente, o versículo 5 diz: assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vem aquilo que já aconteceu com todos nós. Às vezes você evangeliza o Chico, achando que vai ganhar o Chico, você ganhou foi o José que estava do lado. Não já aconteceu isso? A gente evangeliza alguém e diz: está pertinho de eu trazer o Francisco para a igreja. José, que estava caladinho do lado, ele ouviu a palavra. Quando é à noite, José chega aqui e senta ali no último banco. Aí na hora do apelo, José. Tem coisa mais maravilhosa do que isso. E sabe que nós temos, meus amados, ilustres companheiros, Deus colocou essas armas nas nossas mãos. É só sairmos sem medo da batalha. Nós não sabemos. Pela manhã semeia a semente, à tarde não tire a tua mão, porque não sabe qual vai prosperar, se aquela ou ambas igualmente serão boas. Nós não sabemos qual vai prosperar, mas o certo é, alguma delas vai prosperar.
A palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz que ela faz tudo o que apraz ao Senhor. E o que apraz ao Senhor? Salvação de almas. A alegria do Senhor é salvação de almas. Mas, quando nós olhamos no livro, eu vou dar uma apressada aqui. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu fico mais convicto de que, para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos realmente buscarmos primeiro um renovo de Deus em nossas vidas. Ânimo. Nós estamos vivendo de desânimo. Tem obreiro hoje em dia mais desanimado que a esposa. E nós precisamos de ânimo para fazer a obra de Deus. Parece que depois da inauguração da igreja, né? Aqui em Santa Helena tem, né? A igreja primitiva. Depois da inauguração da igreja primitiva, né? Eu percebo que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não foi? A Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. E Jesus não batizou nós para nós ficar aqui dentro falando em línguas. Vocês querem que eu conte um testemunho que vai acrescentar a tua fé? Foi em São Paulo que aconteceu, né, meu bem? Levamos um moço para a igreja, visitar a igreja. Falei, vou colocar ele perto do crente mais pentecostal que tem aqui hoje. Aí coloquei ele perto do irmão Luiz. O irmão Luiz morava numa casa de tábua, mas o irmão Luiz era feliz toda a vida. Você não encontrava tristeza no irmão Luiz. O irmão Luiz começou a falar em línguas estranhas. Ele olhou para o irmão Luiz no meio do culto e falou, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor. Irmão Luiz, sim. Como é que faz para falar essa língua aí? Aí o irmão Luiz falou assim, é só você levantar a mão e entregar a vida a Jesus e contar os dias. Conte os dias que você vai falar essas línguas aqui. Aí ele falou, é hoje mesmo, manda o pastor fazer o apelo, pelo amor de Deus. Que eu achei tão bonito esse negócio aí que eu quero falar. Aceitou Jesus, são da igreja crente. Então há uma evidência, por isso que eu falo que as armas estão nas nossas mãos. Você quer que eu prove isso para você? Capítulo 2, versículo de número 14. A Bíblia diz que quando todos falavam em línguas estranhas na inauguração de fato da igreja, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que alguns zombavam, como é normal. O pastor falou aqui, quando nós saímos para o evangelismo, o que acontece? Alguns recebem, outros batem a porta na cara. Uma vez um senhor, da cabeça bem branquinha, em Jaraguá, eu evangelizando, eu, a Ana e as meninas, evangelizando, aí quando entreguei para ele, ele me deu, foi um susto. Ele olhou para mim e falou assim, ó, que Jesus que nada, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, que homem valente. Eu falei, não, mas o senhor leia, mesmo assim o senhor leia. Eu deixei lá e saí de perto, porque ele era muito alto, eu não podia enfrentar muito não. Mas deixei o panfleto com ele. Mas me deu um susto, que Jesus que nada. Então no evangelismo nós vamos encontrar tudo isso. Tinha alguns ali no dia de Pentecostes zombando. Mas a Bíblia diz, no versículo 14 do capítulo 2 de Atos, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, ó o evangelismo de Pedro aí, ó. A cruzada evangelística de Pedro aí. Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Eu gosto de Pedro por isso. Pedro, na hora da cura do coxo da Porta Formosa, Pedro falou, era Pedro e João, não era? Pedro falou assim, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Pedro não confiou na fé de João, ele confiou na dele. Ele falou, o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Porque também se ficar querendo andar encostado em alguém, você nunca vai fazer nada para Jesus. Precisa levantar e fazer. A Bíblia diz que levantou-se Pedro com os 11 e Pedro levantou a sua voz. Os outros 10 não tiveram coragem de falar, mas Pedro teve. Sabe o que eu vejo na igreja? Tem que começar por alguém. Nós estamos aqui numa multidão. Se nós fôssemos evangelizar hoje, agora, tinha que começar por alguém. Alguém iria dizer para nós, vamos. A igreja é assim até no âmbito espiritual. Vocês já perceberam isso? Quando começa o culto à noite, né? Aí um crente aqui nesse banco, ele diz glória. Aí o outro lá no outro banco diz aleluia. Aí começa a acender. Aí o outro diz Deus é bom. Aí o outro Jesus é maravilhoso. Daqui a pouco está a igreja toda acesa na presença de Deus. É assim.
tem que começar por alguém. O avivamento tem que começar por alguém, como o evangelismo tem que começar por alguém. E eu tomara que comece por você. Eu tomara que comece por você. Eu torço para que comece por você. E eu vou lutar para lá em Jaraguá começar por mim. Tem que começar por alguém. Pedro coloca-se de pé e diz: varões, eu quero que isso seja notório, e vocês agora vão escutar as minhas palavras. Estes homens, eles não estão embriagados como vocês estão pensando isso, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos e os velhos sonharão sonhos. E a Bíblia diz que naquele dia agregaram-se quase, eita, evangelismo grande, hein? Mas teve que começar por alguém. Tem que começar por alguém. Porque hoje, Pedro aqui, ele defendeu a igreja. O pastor acabou de defender a igreja de uma situação. Pedro naquele dia defendeu a igreja. Varões, vocês estão pensando que esses homens estão embriagados? Aqui não é embriagado não. Quando alguém falar assim, porque no século 21 está acontecendo muito isso. Alguém chega e tenta denigrir a imagem da igreja, e só é de alguém levantar em defesa, ele concorda. Acusa junto. Pessoa ímpia que não tem Deus, ela chega, mas a igreja, e e o irmão, ao invés de falar, opa, não, a igreja lá tem santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, e o Espírito Santo está na nossa vida. Não aceito você falar isso. Ele vai e fala, rapaz, é verdade mesmo. Você sabe que até eu vou deixar de ir lá? Aí acaba de ir. É igual aquela pessoa que vai visitar alguém doente, ao invés de levar uma palavra de ânimo, ele olha e diz, você sabia que meu tio morreu dessa doença? Acaba de matar a pessoa. Sim ou não? Então nós estamos aqui para defender a causa da igreja. Pedro falou, não, esse povo aqui não estão embriagados. Esse povo, eles estão cheio da presença de Deus. Se você sair para o evangelismo e alguém falar, para que isso, por que isso? Você fala, é a presença de Deus na nossa vida. Nós vamos fazer a obra de Deus, impactar o baúzinho com a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos vós, varões e irmãos? Se alguém falar, vai chamar a atenção de alguém. Mas precisa alguém falar. Se alguém falar, vai despertar o interesse em alguém querer uma mudança. Eu me lembro quando eu estudava, terminando o terceiro ano, no Ceará. Eu me lembro disso como hoje. Tinha uma professora nossa da Assembleia de Deus. Ela levava panfleto para a sala de aula e ela entregava para os alunos. Entregou para mim, inclusive. E orou por mim, ela e o esposo dela. Orou por mim, Dona Luísa. Ela me chamou, falou assim, você não vai escapar das mãos de Jesus. Você vai ser crente. Eu era menino. Você vai ser crente. E o tempo passou, quando foi um dia, tinha um menino na sala de aula, Antônio, muito danado. O Antônio um dia olhou para ela e disse assim, Dona Luísa, por que na hora do intervalo a senhora não vai contar piada com as outras professoras e deixa nós aqui na sala de aula? Eu lembro como hoje, ela olhou para Antônio e falou assim, afastai-vos de mim, Satanás, que eu não vos conheço. Porque naquela época a linhagem era dura, vocês sabem o que era. O negócio era mais firme. Afastai-vos de mim, Satanás. Aí eu olhei assim, eu falei, o negócio agora apertou, hein, Dona Luísa? Ela falou, quem não quer ouvir a palavra de Deus é porque é do diabo. Eu falei, eu quero ouvir. Eu não sou do Satanás. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Ela abriu, lembro como hoje, um Novo Testamento azul e me deu. Falou, então você leia tudo isso aqui. Quando eu terminei de ler o Novo Testamento, eu não aceitei Jesus naqueles dias, mas quando eu terminei de ler o Novo Testamento, meu coração já estava crente, Muito tempo. Então tem que partir por alguém. Olha aqui, quando Pedro falou, opa, não tem ninguém embriagado aqui não, nós estamos cheios da presença de Deus. Aí logo despertou a curiosidade dos outros que compungiram-se em seu coração e perguntaram, Pedro e aos demais apóstolos,
Que faremos, varões e irmãos? Pedro logo entrou dizendo, arrependei-vos e cada um de vocês precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo. Essa frase de arrependimento, ela precisa chegar. É porque eu volto a falar, eu falei de manhã, nós estamos evangelizando de maneira errônea às vezes. Vai para lá que Deus vai mudar a sua vida. Vai comprar um carro novo, está em casa não? Lá, Deus dá a casa lá. Não é assim não. Arrependei-vos, se arrependa que Jesus morreu para salvar a sua alma. Você vai ter luta lá, mas você vai ter Jesus para te livrar de todas. Você vai ter guerra espiritual, mas agora você tem uma porta que ninguém pode fechar, porque você tendo pouca força, você vai guardar o nome de Jesus. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado dos pecados. E depois que vocês receberam o perdão do pecado, vocês também vão receber o que o pastor Kleber falou, o dom do Espírito Santo. Depois do perdão, vocês vão receber. Aí a Bíblia diz assim, olha, aí Pedro diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu profetizo que você vai ser o maior ganhador de alma dessa região aqui. Eu profetizo que Deus vai tomar você diferente a partir dessa tarde aqui. Você vai sair daqui com uma nova expectativa na sua vida. Não, você vai comigo? Vou não, eu vou. Você vai comigo? Vou não, eu vou evangelizar. Nem que eu vá sozinho, eu vou pegar panfleto e vou evangelizar. E falar para a esposa e os meninos, hoje à noite nós não vamos no pit dog. Porque amanhã eu vou comprar folheto. Eu vou para as ruas evangelizar. Nós vamos cortar o lanche um dia da semana. Porque crente não adianta nós negar. Nós somos igual pintinho de granja. Acendeu a luz, nós estamos. E só para quando apaga a luz. Não adianta. Nós não bebemos, não fumamos, nós comemos, mas comemos bem mesmo. Mas se nós olharmos um pouquinho para missões, aí nós vamos cortar pelo menos uma vez por semana. Vai na papelaria, compra o panfleto, carimba com o endereço da igreja, e não importa se ninguém, se começar por você, daqui uns dias, lança a semente, daqui uns dias alguém vai falar, eu vou com você, irmão. Daqui a pouco o outro vai falar, eu vou com vocês, já falou no plural, eu vou com vocês. Daqui a pouco vai ter um grupo dizendo, vamos para as ruas que o evangelismo está dando resultado. E hoje à noite ainda vai ter resultado. Quem acredita nesta palavra? Hoje à noite ainda vai ter resultado, porque foi Deus que colocou esse tema no coração do nosso presidente. Então, é o tema mais importante da igreja, irmão. É o evangelismo, viu? E a Bíblia diz que com muitas outras palavras Pedro testificava. Pedro parece que ele, depois do batismo, ele ficou mais vivo do que todos. Foi bom para todos, mas parece que ele ficou mais ousado. Quando chega lá no capítulo 3, nós encontramos um milagre. De repente Pedro vai para o Sinédrio, e Pedro no Sinédrio, no capítulo 4, a Bíblia diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, pelo conhecimento seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que está são diante de vós. Já que os anciãos pararam para ouvir Pedro, aí Pedro começa a pregar agora, a evangelizar. E ele é a pedra que foi rejeitada por vocês. Falar isso tinha que ter ousadia de Deus, irmão, senão morria. Era para o Sinédrio. Pedro vai e diz assim, e ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
Aí Pedro entra mais duro ainda, verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo aqui salva a Lagoa do Bauzinho, salva Santa Helena, salva Jaraguá inteiro, salva Goiânia inteiro, salva o mundo inteiro, esse versículo aqui. Se nós sairmos nas ruas aí, dizendo, ó, em nenhum outro nome há salvação, nem na face da terra e nem em lugar nenhum, a qual seja somente o nome de Jesus Cristo, e entregar um panfleto, salvação na certa. Pode ter certeza que é salvação na certa. Pedro não perde, né, a empolgação pelo trabalho, não. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai a vós diante de Deus, ouvi-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que é que nós temos visto na igreja? Pessoas curadas, pessoas renovadas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoa entra aqui chorando, sai sorrindo. Pessoa entra aqui paralítica, sai andando. Pessoa entra com câncer, sai daqui curada. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido todos os dias. Se nós fizermos isso, eu comparo isso como uma pessoa quando ganha um frango caipira que come sozinho, não chama a gente. Egoísmo, não é? Porque nós provamos disso aqui, ó. Nós temos ela em nós. A Bíblia diz, é capaz até que você vai dar um glória agora, a Bíblia diz que a unção que está em nós, ela veio para ficar. Tem coisa que ela vem, mas não fica. Mas a Bíblia diz que a unção que está na minha vida e na sua vida, ela veio para ficar. Ou seja, Jesus falou, eu vou, mas eu vou deixar uma igreja valente na face da terra para continuar fazendo a minha obra. E quanto mais eles tentavam parar a igreja, mais a igreja crescia para a glória de Deus. E continua da mesma forma. Não mudou nada, irmãos. Tem crente orando assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não. Nós temos que orar assim, Deus de Jeremias, de hoje, de Cícero e de outros mais. Nós vamos sair em nome de Jesus, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Continua salvando, curando e batizando. O que Pedro tinha que fazer, ele já fez, agora é nós. O que João tinha que fazer, foi feito também, agora somos nós. E não adianta nós corrermos não, porque a unção veio para ficar. Nós não falamos nada de nós mesmos. Quem fala por nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala por nós. E assim, meus amados irmãos, quando nós olhamos para esta boa palavra que nós estamos nessa tarde meditando, nós não podemos de forma nenhuma, eu queria que você nunca pensasse em recuar da área do evangelismo. Se você pensar em recuar, em parar, em desanimar, pode ter certeza que a obra de Deus, quando nós, eu, você, qualquer um de nós, quando nós paramos, irmãos, só tem alguém que perde, é a obra de Deus. Eu e você somos um instrumento nas mãos dele. Quando nós paramos, automaticamente a obra de Deus é parada. O carcereiro gritou lá, no desespero, quando viu a cela aberta no capítulo 16 de Atos, não foi? E o que faremos para sermos salvos? E agora? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo. Olha que evangelismo bonito, na cadeia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tanto você como a sua casa. Então a palavra é tão simples. Ainda ontem comentava isso com o pastor Jeremias, eu estou até um pouco pensando, porque às vezes a gente gasta e traz tanta gente de renome nas nossas igrejas, e quando acaba uma cruzada não tem uma alma para Jesus, quando acaba um trabalho não tem uma alma para Jesus, aí a gente vai lá e põe um diácono para pregar, aí Jesus salva a alma, cura, batiza, renova. Irmãos, eu acho que nós temos que rever muitos conceitos, sabe por quê? E nós que aqui estamos nessa tarde, eu tenho uma palavra de Deus para você, levante a sua cabeça, porque Deus é contigo. Deus é com você. O Espírito de Deus que habita na minha vida
que sou um líder de algumas igrejas, pastor Jeremias, líder desse seleto campo, é o mesmo Espírito de Deus que habita na sua vida, para você fazer uma grande obra para Jesus lá onde você está. E para isso, o que precisamos fazer? Continuar crendo no Senhor Jesus. E muitas, mas são muitas casas que serão salvas. E entrando, capítulo 4 de João, verso 31, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Você já sabe até a resposta, não é? Porém ele disse, uma comida tenho para comer que vós nem conhece ela ainda. Eles olham para Jesus. Se fosse eu, tão pequeno que sou, e alguém perguntasse qual é a comida, eu ia dizer bolo de cenoura, porque eu gosto demais. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, ó, entre tantos discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conhece. Os discípulos diziam uns aos outros, Jesus trouxe alguma coisa para comer que nós não estamos vendo? Jesus olha para eles naquela hora, Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tem que ser comida para nós evangelizar. Tem que servir como alimento para nós falar de Jesus para alguém. Tem que servir como alimento e serve como o corpo físico, é claro, nós não somos ignorantes, como o corpo físico precisa da comida, precisa de um suco, precisa de um nutriente, o corpo espiritual precisa de um envolvimento na obra de Deus. Quanto mais você se envolve na obra de Deus, quando Moisés desce do Monte Horebe, alguém olhava e dizia, Moisés, está difícil de olhar no teu rosto. Está difícil. Teu rosto está diferente demais. Era uma comunhão estreita com Deus. Moisés estava desfrutando o que qualquer homem e qualquer mulher na terra querem desfrutar. Intimidade com Deus. Moisés estava tomado pela presença de Deus. Como Paulo um dia estava tão crente que ele falou, eu estou em aperto. Eu não sei se eu vou para o céu ou se eu fico aqui para levar o evangelho aos meus irmãos. Estava apertado, Paulo dizendo. E só fala isso quem tem convicção de nome escrito no livro da vida. Só quem tem convicção. Quem não tem convicção não faz isso. Então Jesus responde, olha, uma comida, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda que há 4 meses, até que venha a ceifa? Eu digo para vocês, engraçado, meu pastor, que todos os versículos mandam a gente levantar. Todos eles. Vocês perceberam isso? Todos os versículos mandam levantar. Olha isso aqui de novo, mandando levantar. Jesus diz, olha, vocês estão dizendo que ainda falta algum tempo para a ceifa, mas eis que eu vos digo, levantai-os. Levantai os vossos olhos e vedes que as terras já estão brancas para a ceifa. Então precisamos levantar. Todo milagre que aconteceu na vida do crente, ele não estava olhando para baixo, estava olhando para cima. A Bíblia diz no capítulo 21 do Gênesis que Abraão estava em casa quando o sol já tinha aquecido, quase meio-dia, mas Abraão esperando o quê? A promessa de Deus. E Abraão esperando a promessa de Deus, a Bíblia diz que ele levanta os olhos e olha para cima. Quando ele olha, logo ele tem uma grande visão. O anjo desce e diz, Abraão, no tempo determinado, o tempo da vida, tua esposa Sara vai abraçar um filho. Ele estava de olho para cima. Então não deixe luta, não deixe adversidade, não deixe o não de alguém acabar os projetos de Deus na sua vida. Continue acreditando que aquele que fez a promessa para você foi Jesus. E enquanto alguém tem colocado ponto final, Jesus tem colocado vírgula.
E vírgula quer dizer que a mensagem vai continuar. É por isso que precisamos continuar pregando, não é? Havia um costume judaico que quando o mestre sentava à mesa, que ele acabava de almoçar e ele pegava o lenço, embolava o lenço e jogava dentro do prato, ele estava dizendo, o servo podia tirar a mesa, que ele não voltaria mais ali. Mas quando ele dobrava o lenço, deixava dobradinho no lado, o servo olhava e dizia, não vou tirar a mesa, que o meu Senhor ainda voltará à mesa. A Bíblia diz que quando Maria Madalena chegou no sepulcro de Jesus de madrugada, naquele dia, madrugada, o desejo dela era ver Jesus e ainda levou alguns com ela. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, os lençóis estavam tudo dobradinho no lado lá. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu fui ali, mas volto já para buscar vocês. Quantos ainda esperam a volta dele? Vamos lançar o pão sobre as águas, vamos? Vamos sair. Tem alguém chorando, esperando eu e você na face da terra. Tem alguém dizendo, será que o pastor Cícero vai ficar matando a fome ali só com Coca-Cola e carne de frango como ele almoçou hoje? Eu estou esperando. Tem que saborear esta comida aqui. Só que só se saboreia essa comida aqui se estiver de pé na presença de Deus. Para dizer, eu vou, ainda que ninguém vá, eu vou sair e vou fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Amém, meus queridos? Pastor Jeremias, não vou nem passar e nem vou usar o tempo todo, porque na outra horária eu extrapolei. Quero agradecer ao Senhor profundamente. E eu estava ministrando aqui essa tarde, e Deus, eu convido você para ir na igreja hoje, convidar alguém. Convide alguém. Dá tempo ainda. Acho que vai dar tempo, não é, pastor? Vamos sair daqui e vai dar tempo você convidar alguém. Deus tem uma palavra para nós hoje à noite, ali no Templo Sede. Amém? Saia, dá tempo você levar alguém. Eu vou levar alguém comigo. Hoje eu vou falar para o adversário da minha alma que tem uma outra comida que enche a minha alma de gozo, é fazer a vontade de meu Pai. Deus abençoe vocês. Pastor Benjamin, Deus abençoe o senhor, os obreiros, a confiança de nós estarmos aqui. Eu sei que nos dias de hoje é